Esse episódio é um episódio especial, porque hoje eu estou aqui com uma mulher. Vocês já se imaginaram na vida de vocês passarem por um momento difícil, que é um momento de câncer, de ter um câncer, e ainda, além de tudo, o marido estar com câncer? Então tá, essa é a prévia do que vai acontecer hoje nessa história. Que paulada. Sejam muito bem-vindos ao Tá No Ar Podcast. E hoje eu tenho uma pessoa especial aqui comigo, que é a minha amiga, Érica Zaia. Se apresenta pro pessoal, Érica. Fala um pouquinho sobre a sua história. Hoje é o seu momento, hein? Tá bom. Boa tarde. Como a Jéssica já falou, meu nome é Érica Zaia. Eu tenho 53 anos, sou de Piracicaba. Éramos amigas, somos amigas, mas nos conhecemos em Piracicaba. Sim. Logo após o fatídico fato das doenças, né? Uhum. Eu tive câncer, fui diagnosticada em 2019, não sei se eu preciso... Pode, fica à vontade, esse é seu espaço. Eu fui diagnosticada em 2019, na pior época da minha vida, né? Eu era casada há 20 anos, praticamente, e meu marido desenvolveu um tumor cerebral, né? Teve um tumor cerebral, e isso foi diagnosticado em começo de janeiro, bem início de janeiro. E aí, quando foi em abril, eu fui fazer os exames de rotina e então descobrimos que eu tinha um tumor de mama, né? Ele já tinha conseguido transferir ele para São Paulo, né? Em primeiro momento, ele fez um tratamento em Piracicaba, sem nenhum sucesso. E eu tinha conseguido transferir ele para São Paulo. E diante de tanto estresse, quando a gente achou que as coisas iam começar a melhorar, né? Veio essa paulada, a segunda paulada, que então era que eu tinha um câncer de mama, né? Foi um horror, né? Quando eu fiz os exames, né? Os exames não davam, não deu mamografia, não deu ultrassom. O médico ainda solicitou que fizesse uma ressonância. A ressonância não deu. Uhum. E aí, esse mesmo médico, que é de uma clínica de imagem, ele pediu, então, que eu fizesse uma biópsia, né? Ainda demorei um mês para fazer essa biópsia, porque eu achava que, não, realmente não é nada, né? Vai ver que é só né? Alguma coisinha que não seja nada. Não é possível que Deus tenha feito isso. Comigo, né? Nesse momento. Porque ainda eu tinha os filhos pequenos, né? Eu estava entrando na adolescência. E aí o médico do própria biópsia disse, se fosse minha mama, eu já teria feito a biópsia. E aí ali eu já comecei a entender que eu acho que viria uma outra paulada. A hora que eu e o Alexandre fomos buscar o resultado de exame, que abrimos um envelope assim, a hora que eu li carcinoma, eu só pensei, meu Deus, e agora, né? Uhum. As crianças não assinam um cheque, né? Como que nós vamos morrer, né? Uhum. E aí, como ele já estava em São Paulo, fazendo um tratamento em São Paulo, entramos em contato com o médico dele, que era uma pessoa, era referência em São Paulo de hematologia, já que o tumor dele era hematológico. E aí eu fui para São Paulo e consultei com uma médica, né? E fiz as consultas em Piracicaba também, né? Para que se eu fizesse a parte cirúrgica em Piracicaba, que graças a Deus eu defini por Piracicaba. Ele continuou sendo internado, porque ele fazia as quimios internadas, como era um tumor cerebral, as quimios ficava internado 10 dias, recebia alta e vinha embora para Pira. E aí os meninos não souberam, né? Nós não contamos para os meninos que eu tinha câncer, nem para minha mãe, só quem sabia mesmo era a minha irmã e meu padrasto, que sabiam para me dar um apoio. E aí fizemos todos os exames, procurei um oncologista em São Paulo, estava tudo já preparado. E foi aí que eu fiz a primeira cirurgia. Ele estava internado nessa época, fazendo químio. Eu fiz a primeira cirurgia e fiz um quadrante de mama, né? Até o momento era uma coisa tranquila. Era 10 para as 2, que a gente chama, né? Perto da axila. Uhum. E aí fizemos o quadrante, entrou um plástico, fez a outra mama. Tudo tranquilo. Não era nada de bolinha, nada de rodinha, nada do tumor. Era realmente assim, como se fosse uma chapinha, assim, do tumor.
E aí, a vida que segue, vamos lá, né? Vamos continuar. Sim. E como que foi, desculpa te interromper, mas como que foi essa questão desse tumor que você falou, né, bolinha e tal? Você acha que porque você descobriu antes, já no começo? Não, são formas do tumor. Ah, entendi. São formas do tumor. Alguns são bolinhas, outros não, né? Entendi. Eu ainda tem uma história pior, né? Ainda vai piorar muito o caso, mas... Não, e gente, assim, ó, só pra ela respirar, tá? Ela é... Poucas pessoas eu admiro, mas essa mulher eu admiro com certeza absoluta, porque, cara, é muito... O que ela passou, eu acho que 99% das pessoas não aguentariam. E segurar uma bomba dessa sozinha, Exato, e é isso esse era o ponto. E ela empreende, tá? Aí é que tá o negócio. Além de tudo, ela é empreendedora. Então, assim, se você estiver numa situação difícil, pra escutar essa história. Porque, assim, você vai ver que 99% dos seus problemas não são problemas. Vai. Bom, vai, amiga. E aí é assim, né? Eu vou parar por aí porque ainda vai piorar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo o que era para ser feito em relação ao câncer, a não ter um câncer, eu fiz. Tudo. Eu amamentei, eu doava leite para o banco de leite, eu já não comia açúcar há uns 4 anos, eu não comia arroz, não comia pão, a farinha branca. Ela sempre foi muito regrada com relação a isso. Eu fazia atividade física, sempre fiz, desde a adolescência, eu corria, nem se falava em correr, eu corria. Eu sempre fiz atividade física, fiz atividade física até um dia antes do parto dos meninos. Eu sou paisagista. Né, já há 20 anos, então eu não sou uma pessoa que trabalho sentada, jamais. Então, tudo aquilo que se diz em relação ao câncer de mama, a não ter o câncer de mama, foi feito. O que muda aí, que é muito interessante, a mente da gente mente. Eu vi isso domingo. A mente mente. A mente mente. Então, eu entrei num estresse que hoje eu não consigo sentir o que eu senti quando o meu marido ficou doente. Então, a dor que eu tive de saber que ele estava doente não foi a dor que eu tive quando descobri que eu estava doente. Porque, para mim, era a coisa mais normal do mundo eu ter tido um câncer de mama. O que eu fiquei apavorada eram por 2 motivos. Um era para não poder estar com ele, né? Porque eu tinha não era uma adoração por ele, eu venerava ele, né? E ele era uma pessoa fantástica. E a outra coisa era porque eu tinha 2 meninos e que a gente tinha lutado muito para conseguir a gravidez deles. Então, era uma coisa assim que nunca... Como que podia, né? Então, assim que eu terminei, então, fiz o quadrante lá, aquela coisa linda, né? As mamas ficaram lindas, uma mama de 18 anos, que eu nunca tive, que eu amava as minhas mamas caídas, mas, assim, era a primeira vez que eu tinha aquela coisa linda, né? Sim. Bom, 20 dias, acho que nem 20 dias depois, o meu médico entra em contato comigo e diz, vem pra cá, pro consultório, que a gente precisa conversar. E eu fui pra lá, o Alexandre internado, né? Naquela vez, ele tinha tido cada vez que terminava a quimio dele, como baixava muita resistência, se ele tivesse uma febre... Tinha que correr. Tinha que tomar 10 dias de antibiótico injetável. Então, ele ficava mais 10 dias. Então, aquela programação de alta que a gente tinha de 10 dias eu tô em casa... Já não existia mais. Não existe programação de vida. A programação é sobreviver, literalmente. Não tem programação até hoje. Eu entendi, a gente sempre foi programado. A gente sempre, todo o Réveillon, a gente pensava, o que nós vamos fazer nesses próximos 5 anos? Sim. E aí, agora eu descubro que eu não penso mais. A gente não tem... Não existe programação. Desculpa. Não, Imagina. Bom, e aí, quando eu chego no médico, ele fala, então, infelizmente, tem mais câncer aí. Por quê? O que acontece? No tirar o quadrante, graças a Deus, eu optei por operar em Piracicaba e o médico é extremamente agressivo no tirar. O que eu agradeço imensamente. Então, quando ele diz tirar um quadrante, né, pega a mama e divide em 4, ele tirou um pouquinho mais daquilo. E quando, por protocolo, ele manda para análise, né, para histológico, descobriu que eu tinha mais pipoca do câncer.
Graças a Deus. Uhum. Porque em primeiro momento a ideia em São Paulo era se abrir o local do tumor, tirar o tumor, acabou. porque só tinha isso. Os exames não indicavam tumor em mais nenhum lugar, né? Sim. E aí veio a grande bomba, que foi: você vai perder as 2 mamas. Naquele momento foi uma grande bomba, né? Sim. Eu estava com a minha mãe, que é uma pessoa extraordinária. Foi ela que, até hoje, ela que meio que segura o rojão comigo. E aí, eu tinha feito a cirurgia, os meninos tinham perguntado por que eu ia fazer cirurgia naquela situação, né? E eu disse que era para ficar mais bonita, porque o Zé ia ter alta, ia ficar bem, ia voltar para a faculdade, ele dava aula na Unicamp. E eu fiz. E aí, quando veio, então, o que eu tinha que perder a mama, eu só perguntei: e o bico? Que eu já tinha lido algumas coisas sobre, e ele disse: você vai perder o bico. E a auréola e o bico. E, em primeiro momento, eu gritei absurdamente, né? É um choque de realidade, é uma mutilação, né? Hoje, é a coisa mais besta que eu fiz. Eu acho que realmente eu precisava gritar naquele momento que eu estava perdendo o bico, né? Eu perdi muito mais que isso. Não foi só por conta disso, né? Mas foi aquilo ali, foi um ponto, foi a gota. Então, assim, foi aquela situação de que, nossa, eu vou perder. Porque a mulher a mama da mulher é a presença dela, né? Então, quando você entra num lugar, você empodera. É um absurdo você falar isso, né? Hoje eu, como uma empresária, uma pequena empresária, que sustento a minha casa com isso, e eu acho que não, né? Você empodera no conhecimento, nas suas atitudes, mas quando você é um pouco mais nova, é o teu corpo, né? Então você entra, né? E aí o perder a mama era uma coisa que, bom, liguei para ele, contei, ele chorou muito, coitado, né? Internado, e aí marcamos de tirar, e eu tive que contar para eles, então, que eu ia. Eu tinha um câncer, que infelizmente tinha aparecido um câncer, e que eu ia tirar. E aí o meu filho mais novo, que é o Luigi, que tá aqui, inclusive, virou pra mim e falou: você vai ficar careca? E eu falei: eu não vou ser menos mãe careca, vou. Daí ele olhou pra mim e eu falei: fica tranquilo, se eu ficar careca, eu vou usar peruca perto de você. Era a véspera do aniversário dele. Ele só tava preocupado com isso, com coitado. E aí porque não tem muita noção, né? Eu nunca imaginei que eu ia demorar tanto para ter filhos e que Deus me daria pessoas extraordinárias como foram os meus 2 filhos. Eles são a melhor coisa que eu fiz na vida. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Deus não mandou antes porque não ia ser tão especial que nem foi agora. Faz sentido. E aí, eu internei, né? Nesse intervalo, até a cirurgia, o Zaya a Alexandre teve a alta. E estava tudo certo para fazer o transplante. E um dia antes de eu internar para tirar as mamas, o tumor dele voltou. Ele foi internado às pressas e eu me internei para tirar as mamas, né? E aí tirei as mamas e eu sempre tive muitas amigas e aí cuidaram de mim. E aí eu vim para casa e a minha pergunta para o meu médico foi: quando que eu vou me olhar no espelho, né? E ele disse: no teu tempo, né? Que foi um médico maravilhoso também. E aí, que é o cirurgião plástico. E aí, quando eu cheguei em casa, me colocaram na cama, né? Porque eu não podia mexer os braços. E eu levantei depois para ir ao banheiro. Quando no meu banheiro tinha um espelho assim, e eu abria meu pijama assim e pensei: nem é tão ruim assim. Os peitos estão lindos, nem é tão ruim assim. E aí, a minha única preocupação era: eu preciso sarar, eu preciso 12 dias para tirar os pontos. Eu preciso tirar esses pontos o mais rápido possível, porque era aniversário dele. E ele estava internado em São Paulo. E eu não imaginava, eu achava que não teria os 52 anos, só os 51. E aí meu médico falou: não vai. E eu falei: eu vou. E fui para São Paulo com os meninos, uma semana depois. Comemorei o aniversário dele e foi a melhor coisa que eu fiz, porque não teve 52 anos, né? E aí, graças a Deus, eu estava fazendo acompanhamento em São Paulo, que é um centro muito desenvolvido.
eles me pediram uns exames e eu fiz um exame que ia para São Paulo, que é um Oncotype que chama. E aí ele tem uma biblioteca de tumores lá, de tipos de tumores, e eu não precisaria fazer a químio e tal, né? O que me ajudou muito, né? Dependendo do tipo, você precisa ou dependendo não da precisa. gravidade e do tipo do tumor. Tumor, como disse uma conhecida que teve câncer, ela diz, tumor tem nome e sobrenome. Tá. Então, dependendo do nome e sobrenome, o seu tumor é leve ou não. E aí você né? precisa ou não de um... E no meu veio assim, era um grau de 0 a 11, que não precisaria de químio. O meu veio tipo 9. E eu me livrei da químio, Entendi. porque a químio naquele momento ia ser mais não ia me agregar em nada, Entendi. né? Aí eu fiz sessões bem expressivas de rádio, né? E depois fiz mais 3 cirurgias depois disso. E aí, quando foi então isso foi em setembro, né? Quando foi em janeiro, o Alexandre conseguiu fazer o transplante. E ele foi um guerreiro, porque ele conseguiu passar para o transplante e pegou em 9 dias. Isso foi um sucesso na Beneficência Portuguesa. Mas, infelizmente, depois de 50 dias, voltou o tumor dele e fez uma rádio e depois voltou em 30 dias e ele veio a falecer em junho, né? E aí, depois disso, eu fiz mais 3 cirurgias. Eu acho que... Eu nunca tive... Eu sempre achei que eu tinha muita fé em Deus. Eu sempre fui criada numa família que era muito católica, essas coisas, e eu sempre tive muita fé. Mas a gente não imagina o pouco de fé que você tem, né? Até você cair num problema desse, né? E ter fé, praticar esporte, se alimentar bem, não vai evitar que você tenha esses problemas. Mas vai te preparar para passar da melhor forma possível, né? Então, no meu caso, eu tenho certeza que foi o estresse absurdo que eu passei. De repente, era um tumor que ia aparecer com 50 e poucos anos, com 60 anos, mas Antecipou, né? Antecipou exatamente pelo estresse, né? Graças a Deus, eu sempre me alimentei bem, tudo, e passei por essa fase, né? Se tivesse tido um outro final, que ele tivesse sobrevivido, tenho certeza que hoje estávamos comemorando demais os dois terem tido a cura, e tenho certeza que ele estaria também dando depoimentos maravilhosos do que ele conseguiu. Mas, infelizmente, lá em casa falta um. Eu acho que a melhor coisa, se eu tinha que ter essa doença, a melhor coisa que aconteceu foi durante o tratamento dele. Porque... eu acho que eu e os meninos não teríamos conseguido tocar depois, sabe? Porque a gente teve que se reerguer juntos, né? Junto. E nós somos muito unidos, nós 3. Então, se tinha que passar, passou, né? Eu nunca fui de comemorar data de começo de tratamento, data de término de tratamento. Simplesmente, para mim, passou, né? A minha única preocupação era ficar boa para ajudá-lo a cuidar dele, né? E eu me preocupei muito em me curar, né? E tenho certeza que Deus... Vou ficar velhinha derretendo. Mas eu tenho certeza que eu vou passar a ver os meus netos, né? E tudo isso exatamente porque eu tinha os meninos, né? Foram eles que me deram força para continuar, para trabalhar com o meu trabalho hoje, exatamente porque eles são o meu grande orgulho, né? De viver e de tudo mais. Sim. O que eu costumo dizer quando eu for falar sobre o câncer é que as mulheres, elas têm que se palpar a mama, elas têm que fazer autoexame de mama, e não é mais com 40 anos, é com 20, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Mudou muito a característica de mulheres com tumor de mama. Como hoje em dia, os homens também podem ter um tumor de mama, né? E que procurem. E que qualquer suspeita, procurem. Porque, às vezes, o diagnóstico precoce é exatamente a chance de cura, né? E, então, é exatamente isso. É tudo isso que a gente se emociona ao contar, mas que eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, né? Eu acho que hoje eu sou a mulher completamente diferente daquela em 2019, quando recebi o diagnóstico, né? E eu acho que Deus não dá, às vezes, o problema para qualquer pessoa. Ele só dá mesmo para aquelas que vão dar conta. Não sou diferente, não sou especial, não. Só acho que eu tinha um motivo muito maior
para chorar ou para lutar do que simplesmente eu, de repente, sofrer. Não é assim que você não tem o direito de sofrer. Acho que toda mulher que tem um diagnóstico de câncer, de infarto, ou seja que for, ela tem todo o direito de sofrer. Todo mundo tem direito de sofrer e de chorar por aquilo. Mas o que tem que pensar sempre é que tem que ter planos de vida. Tem que ter objetivos, né? Objetivo. Você tem que estar sempre otimista, sabe? O meu médico sempre falava... O ser otimista te dá uma chance muito grande de vida, né? Então, eu acho que era isso. Eu em momento algum, me deixava decair, sabe? Mesmo... Você não tinha tempo, amiga? Não, eu não tinha tempo. Você não tinha tempo. Ou isso ou isso. Porque aqui a gente para na história do luto, né? Mas você ainda não tem tinha uma tempo, tem boa muita história coisa. depois disso, né? Mas, mas foi isso. E aí, Eu acho que... Eu vou contar um fato aqui, que eu não sei se ela lembra, mas eu acho que foi depois da segunda cirurgia que você fez. Essa mulher, ela virou pra mim e falou assim... Viu, eu preciso trabalhar. Ela não podia dirigir. É verdade. Ela não podia dirigir. Na terceira cirurgia, o Alexandre tinha falecido já. Na terceira cirurgia, ela falou assim, olha, eu não posso dirigir, eu preciso trabalhar, você vai ter que me levar pra Pirassununga. eu dava assessoria numa empresa lá. Isso! Ela atendia... jabuticabeira, eu tinha feito plantio de jabuticabeira. Isso! Ela falou assim, olha, eu preciso trabalhar. E eu, Érica, pelo amor de Deus, você tá em repouso, você tem que ficar... Não, eu preciso trabalhar, você vai ter que me levar pra Pirassununga. Eu levei ela na fábrica da 51. E aí a gente chegou lá, e detalhe, a gente chegou lá, o cara falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você acabou de operar. Ela, não, eu vou levar essa jabuticabeira até o final. Como levei. E deve estar lá até hoje. Saí de lá e elas estão lá maravilhosas. Saí de lá o ano passado e elas estão lá maravilhosas. Isso foi há 5 anos atrás. Isso foi 5 anos atrás. 5 anos atrás. Exatamente. É recente. Recente. É recente. Nessa história toda aí, você se vê... Que tipo de problema? Eu não conhecia essa história toda, legal, tô extremamente impactado, não sei se eu conseguiria superar dessa maneira, mas você consegue enxergar algum problema que você não seria capaz de enfrentar hoje? Perder meus filhos. Eu não tenho estrutura para perder os meus filhos. Foi o motivo, inclusive, de você continuar até hoje. Eles são tudo para mim. Eles são tudo para mim. Eles são tudo que eu tenho. Eles são para eles que eu faço tudo que eu faço hoje, entendeu? Eu tenho que trabalhar de sábado. Tem problema. Se eu trabalhar de sábado vai me dar uma situação um pouco melhor e vai me dar um conforto melhor, eu trabalho por conta deles, entendeu? Por eles. Tudo É eu a faço por motivação. eles. Inclusive, outra história. A gente tava no seu banheiro, você tinha acabado de operar. Eu acho que eu tinha dormido lá pra ficar com você, né? E você tava no seu banheiro e você virou pra mim, eu não sei se você lembra disso, você virou pra mim e falou assim, será que eu vou dar conta? Porque o Alexandre tinha ido embora. E aí você falou, será que eu vou dar conta de... Os meninos precisam de mim, será que eu vou dar conta? E aí, semana passada, eu mandei uma mensagem pra você e falei, você deu. E assim, o bonito foi... Porque quando você recebe, então, voltando lá na história que eu ia perder o bico, né? E o meu médico foi extremamente agressivo na cirurgia, porque eles sabiam do caso do Alexandre, o Zay era uma pessoa conhecida, e eles sabiam da agressividade do tumor dele. O tumor do Zay era muito agressivo, né? Era um linfoma, um sistema muito agressivo. E aí, o que ele fez? Ele pediu para que se as 2 mamas fossem esvaziadas. Então, eu perdi as 2 mamas, né? E aí, o meu desespero... E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. Por exemplo, assim, ele ia fazer químio ou eu ia fazer qualquer tratamento, tomar medicação. Antes disso, eu já sabia o nome da medicação. Eu já tinha lido qualquer artigo que tinha. E eu já sabia tudo que ele podia sentir e que eu podia sentir. Então, eu era uma pessoa muito preocupada com isso. Então, eu descobri que tinha um médico no Sul que, de repente, fazia implante do bico, alguma coisa assim. Mas eu já queria resolver naquele momento, né? E aí, não acontece assim, né? Porque daí eu tive que refazer a mama mais 3 vezes por um outro problema, uma reconstrução. Mas aí,
até hoje eu não refiz a minha mama. Assim, eu não fiz esse bico, eu não fiz essa auréola e não fiz a tatuagem, tudo. E acho que é o seio mais bonito que eu tenho. Mais do que o outro que tem um bico. E aí, é engraçado porque eu saí do banho, assim, eu tinha acabado de perder a mama e eu tinha perdido até um músculo que vem pras costas, então tem uma cicatriz no meio, assim. E eu acho que foi o Luigi que entrou no meu banheiro e eu não queria que eles vissem, né? Uhum. E aí, ele entrou assim, eu tava no chuveiro, no banho, no espelho, assim. A hora que ele bateu de olho em mim, assim, ele saiu correndo, tudo. E eu respeitei o momento dele. E aí, depois eu saí do banho, tudo. Foi lá e falei, ô, filho, desculpa, né? Uhum. Eu não queria que você tivesse visto, né? Ele fez assim... Até que ficou legal em você. Ficou exótico. Bom, e eu acho bonito meu seio. Tem tudo, de repente, até por conta de eu ter tido um estímulo desse. Legal. Exato. Então, Muito doido. Mas esse seria o meu único problema hoje. A minha única fraqueza são eles. Você é paisagista, né? Sou paisagista. Alguma coisa nessa questão de ser paisagista, trabalhar com plantas, beleza, enfim, entendo um pouco da profissão, te ajuda hoje a superar alguns momentos? Tem alguma relação com essa fase da tua vida ou não tem nada a ver? O paisagismo em si mesmo, ele ele cura muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu me pego às vezes fazendo uma manutenção... ou então orientando um funcionário, não sei o quê, e eu saio às vezes de casa tão estressada ou tão preocupada ou com alguma coisa assim, e isso me renova. O paisagismo ele complementou a minha vida, entendeu? Por exemplo, o que sempre aconteceu? Quando eu tinha uma vida normal de casado, alguma coisa assim, né? Eu sempre fui paisagista, mas eu sempre morei em casa. Então, às vezes, eu chegava do trabalho, eu passava reto. Eu falava, não fale comigo, que eu tô muito estressada. Eu ia lá no meu jardim, eu mexia. Eu tinha 2 cachorros, eu mexia com o cachorro, não sei o que. De repente, eu voltava pra dentro e falava, pronto, passou. Então, isso sempre me ajudou muito, entendeu? Legal. E eu trabalho com isso. Claro que o ser humano... que você presta o serviço para jardinagem é o que estraga às vezes, né? Sempre são as pessoas, mas o trabalhar com jardim é muito satisfatório. E ele me ajuda muito, sim. Legal. E a renovação, né? Você tira, muitas vezes, né? Tá ali um ambiente mais caído, morto, e aí você renova aquele jardim. É uma renovação, exatamente, né? Exatamente. Me faz muito bem. Ele renova o ambiente, né? Eu digo porque eu sou louco das orquídeas, você sabe, né? Sim. Eu tenho as minhas lá e eu gosto de cuidar, modéstia à parte, cuido, ok. Mas quando você pega a metáfora e tudo mais profundo, é meio que você ficar todo dia ali, fazendo um trabalho, sem saber quando aquilo vai florescer. Então, exatamente. Quando você vai no profundo, e eu acho que você chega nessa profundidade de profissão, tem muito a ver com essa história. Eu acho que eu também adoro. Quando eu vou molhar meu jardim, que eu acabei de trocar a grama da frente lá, me esqueçam, eu tô lá e fico lá. Torrando a água da casa, molhando o negócio. É legal, meio que você se desconecta de tudo que tá acontecendo. Por isso exatamente. A pergunta. E eu acho que até a relação com o funcionário, tudo, eles se tornaram bons amigos. Então, eu acho que eu saio daquele problema e vou para um outro mundo. Legal. E como que é trabalhar nesse ambiente onde você é minoritariamente mulher, né? Porque a maioria dos trabalhos que você pega, a grande maioria são homens, sim, não são? Sim, e como que é esse, vamos dizer... Depois dessa história aí, filha? Como que é esse desenvolvimento aí de equipe? Como que você faz essa parte? Você tem alguma dificuldade? Não. Até porque você tem 2 meninos em casa também, né? Eu sempre pensei assim, ó... A mulher tem um feeling diferente, né? Sim. Então, você pode contratar, que foi o caso agora dos últimos meses, você pode contratar, eu contratei 7 funcionários. Na contratação dos funcionários, quando você começa a conviver com eles, você já sabe quem vai dar trabalho. Mulher tem um feeling para isso. E funcionário, para mim, nunca foi funcionário. Sempre foi... Sim. Foi, assim, eles são parceiros. Porque o que acontece? Ainda mais eu, por conta... que eu esvaziei os linfonodos, então não posso machucar o braço, tudo. Então, tem muita coisa que eu não posso fazer. E é a minha profissão, é o meu ganha-pão.
Então, eles são meus parceiros. Então, eu os trato com o maior respeito. Às vezes estão muito estressados, eu faço uma brincadeira, tudo. Então, e os que você sabe que vai dar trabalho, você vai fazendo de uma forma que eles mesmos caem fora. Você não precisa nem muito se estressar. Porque a pessoa que vai te dar trabalho, ela não suporta estar num local onde as outras se dão bem. Entendi. Elas se incomodam e saem. Muitas vezes. Não vou dizer que isso é regra, não. Tá? Sim. Então, eu já tive problema sério com funcionário. Mas é uma seleção natural, uma tendência. É praticamente uma seleção natural, né? Então, eu não me sinto menos por ser mulher, por estar nessa área. Que é uma área, em relação à mão de obra, totalmente masculina. Totalmente. Né? Mas para projetos, eu acho que a mulher tem muito mais chance de se desenvolver melhor em paisagismo do que um homem. Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade diferente. Eu, como paisagista, por exemplo, eu entro na casa de um cliente, quando eu fazia mais casa, e eu me imaginava como era morar naquela casa. Então, diante de morar naquela casa, eu sabia mais ou menos o tipo de jardim que eu queria ter naquela casa. Então, sempre foi assim, dessa forma que eu fiz os meus projetos de jardim. Né? Mas nunca me senti mal por ser mulher ou me senti menos por ser mulher, entendeu? Entendi. Aquela perguntinha do meio do episódio perdeu o sentido agora, né? Não, totalmente, é sem graça. A gente geralmente pergunta qual o momento mais difícil assim que se a pessoa desistir, então eu não vou nem perguntar. Não precisa, né? Eu acho que essa não precisa. A saudades é muito grande. Hoje, já passando por tudo isso, olhando pra trás. O luto não acaba, nunca. Imagina. Nunca. Você joga o luto para um lado do coração, e aí eu ouvi outro dia aquele Carpinejar ainda dizendo assim, você vai passear, né? Você vai viajar, você sorri por um lugar bonito que você viu, mas as saudades ali pesa e pensa, putz, e como seria se a pessoa estivesse aqui, né? É exatamente isso. Então, assim, as saudades para mim é muito grande ainda, né? Ele era uma pessoa muito importante e a gente tinha muitos planos de vida, muitos planos, né? E em alguns momentos você até pensa, né? Ai, meu Deus, será, né? Mas aí você olha para trás e vê tudo aquilo que você conseguiu segurar, né? E eu tenho um dos meninos, o mais velho, que me fala sempre a seguinte frase: a gente já passou pela pior fase da vida. Mãe, vamos para frente que vai dar certo. Então, não tem como eu te dizer... Um mês antes do Alexandre falecer, era a véspera do Dia das Mães, eu vim para Piracicaba e a gente sentou numa reunião. Eu sempre fiz reunião com os meninos. Sempre. Eu fazia a cada 15 dias. Agora até a gente espaçou um pouco, né? E a gente sentou numa sala, tinha uma mesa de madeira assim na sala, e eu virei para os meninos e falei... Bom, é o seguinte, nós somos essa mesa de 4 pés. Infelizmente, uma perna da mesa a gente vai ter que ser retirada. Então, nós 3 vamos ter que sustentar essa mesa. A mesa é a nossa vida. Então, vocês vão ouvir muito mais crítica do que outros meninos que fizerem alguma coisa errada. E eu também vou ouvir crítica, porque eu sou mulher criando 2 meninos. Sim. Mas nós estamos juntos. Então, nós vamos manter essa mesa em pé. E nós mantivemos a mesa em pé. Então, em casa, quando um começa meio que fazer alguma coisa, o outro vem e chama atenção. Existem brigas entre irmãos demais, mas isso acho que é o normal, Faz parte do processo. Faz parte do processo e nós estamos indo bem. O pediatra do meu filho falou agora que se não tiver risco de morte... Deixa. Eles que se entendem. Eu falo que eu sou juiz. Quando eles começam meio que discutir, eu falo, puta, eu sou juiz, vou ter que lutar pelos 2 lados. Né? Ele falou exatamente isso, que se você interfere, eu achei legal a visão dele, não tinha parado pra pensar. Você naturalmente vai tomar partido de um dos 2 lados. Então você nunca vai conseguir agradar os 2. Então se não tem risco de morte, deixa pra autorar, literalmente. Legal. Então, e voltando ao tratamento, eu faço exames a cada 6 meses, né? Até vou fazer os exames agora. E é sempre um medão, né? Tecnicamente falando, o fato de já ter tido te coloca a ter que fazer mais exames com mais frequência ainda ou não? Eu faço a cada 6 meses, né? Os exames, né? Antigamente eram 3 meses, agora são a cada 6 meses.
Se a oncologista mudar para 1 ano, eu vou marcar cada 6 meses. Entendi. Eu curto muito ir nela. Eu gosto muito dela. Eu sempre falo, Débora, eu vou tomar essa medicação até morrer. Eu não quero nem saber se você tem que cortar com 10 anos. Eu não vou cortar. E o tratamento no começo é muito agressivo, né? Imagino. As injeções são muito agressivas. Eu tive que entrar na menopausa. Os tumores eram de hormônio, então eu tive que ir para menopausa. Também não tenho o que reclamar da menopausa. Os calores, as dores articulares passam, né? Tem problemas muito piores hoje em dia. E aí, mas a cada 6 meses eu faço tratamento, assim. E eu sou bem... Eu levo bem a sério, né? Eu posso estar bem estressada, às vezes, no trabalho. Mas na hora que eu tô muito estressada, eu penso... Ai, meu Deus, eu já tive câncer, é melhor eu dar uma relaxada. Faz sentido. Eu não julgo. Então, é isso. Ai, eu acho melhor eu relaxar. Acho melhor relaxar, deixa eu relaxar. Tipo Como aquele filme, né? Eu tô fazendo exame, não me Como atrapalha. se o Ariano conseguisse relaxar, né, Erika? Eu esqueci de falar isso, que ela é ariana, tá, gente? Ela é minha amiga, ela é ariana, então, assim, cuidado com ela. Mas eu acho que a gente tá aqui nessa vida para aprender e para tentar ser melhor, né? E aí aquela história de te dar um limão, né? Faça uma limonada. Eu acho que tudo isso faz um sentido, né? Eu perdi meu marido, né? Eles perderam um pai. Perder um pai não deve ser fácil, né? A minha amiga, elas perderam a mãe. Então, assim, todo mundo perdeu alguém muito dolorido. Quer dizer, meu sofrimento não é menor que não é maior que o deles, né? Então, eu acho que se cada um respeitar o seu tempo. E eu acho que a gente tem que seguir da melhor forma possível, né? Eu consegui, graças a Deus, chegar a 6 anos do diagnóstico, né? Acho que eu tô indo super bem. Eu espero que não volte. Tento fazer de tudo para que não tenha uma volta desse tumor. Mas eu acho que essa que é a ideia, sabe? Eu acho que você tem que sofrer lá na sua cama, chorar um pouquinho, entrar no chuveiro, chorar, pegar o carro, chorar, mas eu acho que você tem que ir pra frente. Apesar de tudo, você tem que agradecer a Deus que você tá ali e por algum motivo muito importante você tá ali, né? Porque Sim, um propósito, né? tem um propósito, né? Tem que se amarrar alguma coisa. A gente tá aqui pra isso, né? Então, eu acho que essa aqui é a ideia, né? Esse lado do otimista eu acho que é legal, porque tem uma conhecida, eu me lembrei agora, uma conhecida minha que a avó dela e a irmã da avó dela tiveram tumores na mesma época. E a avó dela era muito pra frente, mais ou menos como você é. Beleza, vambora, o que der, deu. E a outra acabou sofrendo demais. No sentido de se retrair, ficar oclusa e tudo mais. A outra veio a falecer, talvez, não sei se por falta de otimismo, aí é uma análise muito simplista minha, mas essa questão de ser otimista e seguir em frente, independente do motivo que você tem, os seus filhos, enfim, pode fazer muita diferença. Eu Isso vejo é que sobrevivência. eu acho que é um comportamento que está se repetindo nas pessoas que conseguem superar isso. Claro que cada um tem a sua especificidade, mas eu acho que é um jeito legal de você tentar passar por isso. Inclusive na nossa aula, na aula de sobrevivência na selva, na aviação, eles falam que as pessoas que passam por acidentes ou que acontece alguma coisa, tipo trauma muito grande. Escalar montanha e tal, e a pessoa fica presa e ela tem que sobreviver, o que determina a sobrevivência dela é o otimismo. Se ela entrar na pilha de não vou conseguir, não consegue mesmo, entende? Exatamente. Então o otimismo é que vai te levar pra frente. Isso é sobrevivência. Agora eu tô curioso pra fazer o fechamento aqui. Eu não sei o que pode vir. A gente sempre pergunta, assim, com todo respeito, se não existisse mais nada hoje, o mundo acabou, não tem mais Érica, não tem seus filhos, não tem mais nada. Qual é a última frase, qual é a última mensagem que você vai deixar, que o mundo inteiro vai ouvir, e se o mundo sobreviver, eles vão seguir e vai dar certo? O que você falaria pra todo mundo? O mundo não para pra você sofrer. É isso aí. Simples assim. Tem que ir em frente, né? O mundo continua. O sofrimento é seu. Você tem que ir... É quando você entra no carrinho como chama? Roller coaster. Montanha-russa. Depois que você sentou ali, Não tem volta. só tem o final. Você não tem como parar no meio. Eu imagino sempre assim. Entendeu? E todas as suas atitudes são balizadas nisso hoje. Sim, todas. Muito Todas. bom. É isso. Chega por hoje? Chega.
Tô até Chega por arrepiado. Chego por hoje. Obrigada, Amiga, Érica, imagina. por você Foi um ter prazer. vindo. Obrigada pelo convite. Imagina, foi um Imagina. prazer saber essa história. É, eu acho que Pois é. várias pessoas precisavam desse... Quando a gente falou, pegou o tema, eu falei assim, Outubro Rosa, a Érica precisa de vir. Tanto que eu mandei mensagem pra você na hora. Eu falei, você vai ter que dar um jeito, Se mas você vira. vai ter que vir pra cá pra gravar esse episódio, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisavam disso aqui, desse episódio. Eu acho assim, ó. Ninguém tá livre. Ninguém tá livre, né? Você tem que viver com intensidade. Quando os meninos eram menores, o Zaya foi um pai fantástico. Me ajudou demais, assim, porque os meninos vieram muito próximos um do outro. Então, às vezes eu falava assim, ai, que dó, eles estão crescendo, né? Daí ele falava assim pra mim, você aproveitou? Porque é assim, você tem que aproveitar bastante porque passa, né? E aí você tem que aproveitar uma nova fase. Então, eu sempre, principalmente depois que tudo aconteceu, eu sempre penso assim, eu vou aproveitar, porque a fase passa, né? E aí um dia você pensa, não, mas pode ter passado, eu ter saudades, mas e o que vem pra frente? Né? E o que vem aí pra frente, né? Eu pareço ser um absurdo o comentário desse, mas eu amei a adolescência dos meus filhos. Amei. Não acho absurdo, né? Eles não me deram um pingo de trabalho. Eles se tornaram os meus melhores amigos, os meus parceiros, assim. Então, todo aquele medo que a gente tinha, e foi um dos medos que eu tive quando eu estava lá no velório, que eu pensava, meu Deus, o que vai ser de mim, deles, né? E eu pensava, meu Deus, vem vindo aí uma adolescência e de repente eles podem se revoltar, alguma coisa assim. E não, foi fantástico. Foi fantástico. Eles foram assim... Então, tá vendo? Como que eu vou reclamar de alguma coisa? Se Deus me deu tanta coisa boa junto, entendeu? A única coisa que eu acho que nunca vou ter a mesma coisa vai ser ele de volta, né? E a gente se dava muito bem, mas em outras partes, assim, como que eu vou reclamar, né? Então, Seguir em frente. é seguir em frente. Fechou. Tira em frente. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Imagina. Foi um prazer. Esse foi o Tá No Ar Podcast. Vocês gostaram? Comenta aqui pra gente se vocês gostaram. Vocês já sabem, esse podcast vai ser do tamanho que você fizer dele. Então curte, compartilha, comenta. Reposta nos seus stories que a gente vai lá, vai ver, vai comentar. E você já sabe, mas não custa lembrar. Até o próximo episódio. Na verdade, se precisar de uma jabuticabeira, sabe quem... Já sabe, quem exato, Então. exato. Se você precisar de uma jabuticabeira... Lembra da história da jabuticabeira? Eu não lembro qual foi que você me contou, que eu falava assim, sério? Que elas conversavam entre elas, alguma coisa assim, não foi? Que você me falou na época? Ou você tava muito, tipo, com o remédio medicado, porque ela tava meio medicada na época. Não lembro dessa Mas parte. era alguma coisa assim que você falou da jabuticabeira, que eles... Tchau. Cortou aí, Ricardo. Ah, é verdade, no meio. Tchau. Tinha alguma história da jabuticabeira. Não lembro o que era que você me falava. Elas podiam se tocar. Elas não podiam se Elas tocar? podiam se tocar. Porque quando elas se tocavam, se uma pegasse praga, passava para outra muito Ah, rápido. era da praga, é verdade, é verdade. Você Tinha tava alguma com coisa. Acho que era você que tava com remédio. Pode ser. Pronto. Gostou?